Finalmente chegou o dia em que eu e você vamos entrar na toca do coelho, vamos desconfiar da lógica e tomar chá com um chapeleiro muito louco. Se a adorável garota Alice ainda não te encantou e te fez mergulhar no seu mundo surreal, cheio de personagens incríveis, agora é a hora. Depois de meses de espera e muitos pedidos da comunidade antofagense, Alice no País das Maravilhas finalmente chega na nossa cidade. O livro vem acompanhado da sua continuação, Alice através do espelho. No vídeo de hoje eu vou explorar com vocês a nossa edição, que é um box que vem com os 2 volumes. Em geral, as pessoas costumam pensar que Alice é uma personagem para as crianças e que tanto Alice no País das Maravilhas quanto Alice através do espelho são livros infantis. Eles podem sim agradar as crianças, mas eles são muito mais do que isso. E olha só, quem primeiro disse que Alice no País das Maravilhas não é um livro infantil foi Virginia Woolf em um dos seus ensaios. Ela diz que Alice no País das Maravilhas nos ajuda a voltar a ser crianças, com a sua mistura muito única de lógica com nonsense. Escrito por Lewis Carroll, pseudônimo de um reverendo chamado Charles Dodson, Alice no País das Maravilhas foi publicado pela primeira vez em 1865. E acho que todo mundo conhece a história, né? A Alice está lendo um livro, está muito entediada porque esse livro não tem nem figuras, é um livro chato. E de repente ela vê um coelho passando ali perto, um coelho que entra em uma toca e ela resolve seguir o coelho. Depois então de passar por essa toca, esse túnel, esse portal, ele tem muitos significados, ela chega então em um mundo surreal habitado por personagens incríveis. O chapeleiro maluco, o gato que ri, a Rainha de Copas, entre outros. Esse livro é cheio de pequenos enigmas a serem desvendados. E é por isso mesmo que ele não é só um livro infantil, cheio de fantasia, mas pode ser lido sim sob uma perspectiva adulta. Existem vários estudos, inclusive, decodificando Alice no País das Maravilhas como uma história que coloca em colisão o mundo da lógica com o mundo do nonsense, onde a lógica é outra. E a história por trás do livro é curiosa. Dodson foi um professor de lógica e matemática em uma das maiores universidades da Inglaterra, Oxford. Ele entrou na faculdade cedo e na época era considerado uma espécie de gênio da matemática. Escreveu vários tratados sobre o tema. Em 1856, um ano depois do reverendo Dodson ter se tornado professor em Oxford, um novo reitor chega à universidade, com toda a sua família. Esse reitor, que na época então era o seu superior acadêmico, tem vários filhos, entre eles uma menina chamada Alice Liddell. Um belo dia, Dodson sai com Alice e outras meninas para fazer um passeio de barco no rio Tâmisa. E ali, improvisando, ele conta uma história para as crianças e essa história é a semente original de Alice no País das Maravilhas. Ou seja, aquele homem circunspecto, sisudo, que até aquele momento se dedicava à matemática, dá então vazão a um lado fantasioso e começa a divertir as meninas através desses pequenos enigmas e personagens totalmente surreais. Toda essa improvisação no barquinho deu certo, porque a menina Alice pede que ele escreva a história, de tão legal que ela é. O primeiro livro sai então em 1865 e a sua continuação sai 6 anos depois, em 1871. O segundo volume, Alice através do espelho, é um pouco menos conhecido, mas é um livro muito legal também. Ele tem uma relação toda própria com o xadrez. O primeiro livro se passa no dia 4 de maio, ou seja, na primavera no hemisfério norte. E o segundo se passa no dia 4 de novembro, no outono. No primeiro livro, Alice tem 7 anos. No segundo, 7 anos e meio. E tudo o que acontece do outro lado do espelho está ao contrário. Se no primeiro livro é a toca do coelho que leva Alice para esse mundo fantástico, no segundo é o espelho, porque ela, muito curiosa, resolve investigar o que existe do outro lado do espelho. Bom, gente, o fato é que esses 2 livros são amados por leitores do mundo todo e renderam diversas adaptações para o cinema, teatro, balé, televisão. Não faltam adaptações tanto de Alice no País das Maravilhas quanto Alice através do espelho. Eu achei, gente, aqui no YouTube, no canal do British Film Institute, a primeira adaptação jamais feita, na época em que o cinema era mudo.
Há alguns anos essa cópia foi restaurada e é muito engraçado perceber como as convenções do cinema mudaram tanto de lá pra cá. Eu coloquei o link na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade e quiser dar uma conferida. Inúmeras outras adaptações vieram depois. Eu destaco, é claro, a adaptação da Disney da década de 50, que é belíssima. Eu, quando era criança, amava esse filme. Especialmente a cena em que Alice cai na toca do coelho e começa a interagir com os móveis e objetos pairando ao seu redor. Os dois livros são obras muito visuais. Eles têm imagens riquíssimas durante a trama e por isso mesmo renderam tantas adaptações. Além disso, vários artistas ao longo das décadas ilustraram os livros. René Magritte, pintor belga, tem um quadro com o mesmo nome do primeiro livro. É uma pintura feita em 1945 e um tanto curiosa, porque a Alice em si não aparece no quadro. Salvador Dalí também fez algumas artes para o livro. Na década de 60, a famosa editora inglesa Random House pediu ao pintor que ele fizesse algumas ilustrações para uma edição especial. Ele fez então várias heliogravuras, uma técnica que usa metal e gelatina para criar os desenhos. O resultado final ficou bem impactante. Com todo esse histórico por trás, é claro que a premiada designer e artista Giovanna Cianelli, responsável pelos 2 volumes e pelo box, sentiu uma bela pressão. Como ilustrar um livro tão imagético que já ganhou tantas versões pelas mãos de outros artistas? Que caminhos novos é possível desbravar? E como encantar os olhos dos leitores sem esquecer a tradição visual desse livro tão icônico? Eu amei o caminho que ela escolheu, trazendo referências pop e psicodélicas cheias de cores fortes. A capa do Alice no País das Maravilhas retoma aquela Alice clássica que a gente tem na mente, aquela da animação da Disney com o vestidinho azul, mas ao mesmo tempo traz um frescor e uma inventividade novos. Dizendo de outro jeito, a gente reconhece a Alice, mas nossa, como ela tá diferente! A Giovanna Cianelli está com a Antofágica desde o começo. Ela já fez vários projetos de design gráfico e várias capas. Inclusive, ela já deu as caras aqui no canal. Essa foi a primeira vez que a Giovanna Cianelli ilustrou um clássico da Antofágica e pôde mostrar todo o seu universo. A gente foi até a casa dela para conversar com a artista e entender melhor como foi o processo criativo. O processo de pensar na Alice foi complicado, principalmente porque eu não encontrava uma Alice só, eu encontrava muitas Alices durante esse caminho e eu aprendi a amar isso, na verdade, a querer mostrar muitas Alices e muitas possibilidades de Alice. Foram muitos meses de maturação para entender como seria esse processo, como apresentar ideias frescas e me expressar, me colocar como artista nesse livro. Eu não queria fazer um livro ilustrado que fosse literalmente o que estava escrito nas páginas. Queria aproveitar essa liberdade que a Antofágica dá para os artistas interpretarem. Usei vários tipos de plataforma para tentar me expressar e tentar chegar nos lugares onde eu queria graficamente. E eu também fui procurando no mundo real objetos e coisas que eu poderia inserir. Nessa busca de materiais e de coisas para colagem, eu passei em várias papelarias e ficava buscando o que tinha relação com essa história. Eu usei passador de linha de metal, lantejoulas, miçangas, e isso me ajudava a ter uma colagem que não funcionasse só com 2D também, que ela tivesse algum tipo de profundidade e às vezes brincar com essas texturas dos diferentes materiais para compor uma imagem nova. Eu também usei muito recorte de revista antiga, revista de moda dos anos 20 e 30, brasileira e gringa. A revista Realidade também foi uma grande referência, com fotos maravilhosas, capas de disco e encartes e coisas relacionadas à música que eu também gosto muito dessa pesquisa. Eu estou trabalhando junto com o Sérgio, com o Rafa e com o Dani desde o começo da editora no lançamento do Metamorfose. Eu comecei fazendo projeto gráfico e entendendo como a gente ia apresentar essas ilustras e essa edição toda especial para o público. A partir disso, eu já fiz outras capas, muitos projetos gráficos,
Trabalhei também no desenvolvimento da Nano, que é essa nova frente dantofágica de clássicos de bolso. E eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para ilustrar o Alice no País das Maravilhas e o Através do Espelho. Eu acho que pensar nessa menina curiosa como um avatar de várias meninas e que ela pode estar um pouquinho em cada uma de nós foi muito interessante. O box está em pré-venda, não perde essa oportunidade e já pega o seu. O link está na descrição do vídeo. E os 2 volumes com o box lindo que a Gi fez estão custando R$ 99,95. Depois da pré-venda, o preço dobra. E eu sempre gosto de dar esse lembrete para vocês, para deixar bem claro que a melhor hora de comprar os livros é agora. Ah, e cada um dos livros tem vários textos extras com um time incrível de pesquisadores e escritores. Os pós-fácios sempre ajudam a compreender a obra de novos ângulos. O prefácio de Alice no País das Maravilhas é da Fernanda Takai, da banda Patufu, e do Alice Através do Espelho é da escritora Verônica Stiger. E bora falar da tradução, né? Dessa vez a tradução é do Caetano Galindo, um premiado tradutor que é um dos melhores do Brasil. Ele trouxe para os livros um humor muito inglês, muito único, cheio de trocadilhos que ele transpôs para o português de um jeito brilhante. Lembrando que os livros têm um QR Code que te dão acesso às videoaulas. Dessa vez, elas foram dadas pela Ana Carla Belon, doutora em literatura comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Inclusive, a Ana contou pra gente sobre o que mais a fisgou nas 2 obras. O que mais me fisgou é justamente o que a própria personagem traz, né? Alice no País das Maravilhas, por exemplo, deixa muito evidente, né, que a personagem ela tem uma curiosidade que é muito maior do que o medo. Ela não deixa que o medo atinja um estado de paralisá-la. Embora às vezes ela quase desista, né? Ela continua e ela vai obstinada, indo até chegar ao final, né? E além disso, essa relação com a loucura, né, que faz com que, da diferença, né, que faz com que a loucura seja um traço de fortaleza da personagem, né? Então isso vai acabar afirmando, né, construindo essa identidade de uma maneira assim, diria eu, até positiva, né? Que é uma coisa que a gente tenta o tempo inteiro encontrar no mundo, né? Então a gente tem aqui tanto uma humanidade, né, muito grande dessa obra, assim, né, esses traços da personagem, né, essa possível hesitação da personagem, né, mas essa obstinação em continuar, né, eu vejo aqui uma relação muito profunda com a nossa própria condição humana, né, no mundo, por exemplo. A Ana também escreveu um dos pós-fácios do box, junto com um time incrível de escritoras e pesquisadores. A Elisa Gergul, mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. A Natália Xavier Tomás, mestre em Literatura Infantil e Juvenil pela USP. O Caetano Galindo, tradutor e professor da Universidade Federal do Paraná. O Jacques Fuchs, escritor e doutor em literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Lille, na França, e a Isabel Lopes Coelho, doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP. Ufa, quantos nomes! Cada pós-fácil tem um olhar todo especial para as obras. Lendo o pós-fácil da Elisa, por exemplo, eu descobri que o Lewis Carroll também escreveu poemas humorísticos e fez algumas ilustrações para a história, assim que a menina Alice Liddell pediu que ela virasse um livro. A Elisa também conta que a cena do chá, por exemplo, foi uma das adições que o autor fez quando publicou a obra. Ele também acrescentou o encontro com o gato de Cheshire e desenvolveu as personagens da Rainha de Copas e da Duquesa a partir do que antes era uma só personagem, a Marquesa. A autora também fala das várias ilustrações que Alice recebeu ao longo das décadas e também de cenas e personagens que parecem inspirados em quadros. Tudo indica que a Duquesa do País das Maravilhas tenha sido inspirada no quadro A Duquesa Feia, de 1513, do pintor flamengo Quentin Metzys. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. E a cena de Alice em um vagão de trem, no capítulo 3 de Através do Espelho,
parece ter como referência o quadro Meu Primeiro Sermão, de 1863, do pintor John Everett Millais. Já o pós-fácil do escritor Jacques Fuchs é uma delícia de ler. Isso porque, além de ser escritor e professor de literatura, ele adora os números, é formado em matemática e ele fala dos vários enigmas de lógica presentes nos 2 livros. Fora que ele fez várias brincadeiras com as palavras, eu trouxe um trechinho para mostrar para vocês. Então, vamos começar este texto-pretexto seguindo o conselho centelho do rei. O coelho branco pôs os óculos. Por onde eu devo começar, Vossa Majestade? Ele perguntou. Comece pelo começo, o rei disse com seriedade, e valendo até chegar no fim. Aí você pode parar. Parece óbvio, certo? Mas não é. Como nada é o que aparenta ser e não ser. Eis a questão também em Alice. Muitas vezes não começamos as coisas pelo início e nem sempre chegamos até o final, correto? O problema fica ainda mais interessante se pensarmos, por exemplo, numa figura matemática como a circunferência. Afinal de contas, onde ela se inicia e onde termina? E nessas aventuras de Alice, que são repletas de problemas lógicos e matemáticos, como começar pelo começo e chegar até o final, sem se perder por teorias, alegorias e calorias? Para mim, uma das coisas mais legais desse universo da Alice é a ideia de que a gente não pode deixar a curiosidade morrer. Na minha interpretação, o coelho branco que a Alice vê e decide seguir funciona um pouco como a curiosidade e o encantamento que a gente não pode deixar desaparecer das nossas vidas. E vocês, como enxergam todo esse universo surreal, psicodélico e maluco da Alice? Me contem tudo aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!